estar aqui com vocês. Estamos aí trabalhando, né, e pelo reino, morando aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, nessa terra aqui que é quente, e estamos aqui agora processando, né, novos requisitos que Deus tem nos dado aqui, tem sido bênção, e também estamos aprendendo bastante aqui. Primeiramente, boa noite a todos, prazer imenso estar aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui na tela. É só dar o Enter Tá, nela, né? ok. Ok. Estamos aí nesse processo, aqui em Cuiabá, eu estava dizendo, né? E trabalhando aqui no Ministério da Família, área de aconselhamentos também, Ministério da Palavra, oração, e tem sido bênção. Deus está fazendo coisas bacanas aqui também, e vai fazer em todas as igrejas na face da terra. Bem, esse tema proposto para hoje, dentro do estudo de vocês, aliás, eu analisei aquele material que você enviou, está tudo certo, tudo muito bom, pode prosseguir com esse material aí, que vai ser muito eficaz aí na vida de todos, né? Pelo menos essa parte que eu vi. Então, está tudo bom. A ideia é bater um papo, conversar, falarmos um pouco dessa ferramenta, né? Dessa arma de guerra que é o jejum, e também os seus efeitos, aquilo que ele produz. Mas, primeiramente, lembrando que o jejum é uma prática, até hoje na medicina, né? É muito comum os médicos hoje receitarem um jejum intermitente, né? Porque faz bem para o organismo, para limpar as toxinas, para mudar um pouco o metabolismo. Muitas culturas religiosas, né? Praticamente todas as culturas religiosas também praticam o jejum, não é? Como uma arma, sempre no sentido de alcançar objetivos, mas nós estamos falando da fé bíblica, né? Estamos falando de uma fé que nós praticamos, cujo alicerce é o Senhor Jesus, ele é a nossa fundação, né? A pedra angular, a pedra de esquina, e ele é o nosso mestre e quem nós devemos imitar. Então, o jejum foi produzido no meio cristão, e aquele que veio, né, o Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus, ele também jejuou, como nós sabemos, né? Assim como tantos homens de Deus jejuaram. E sempre deve ter um propósito o jejum, né? Mas vamos contar um pouquinho assim da experiência. A o meu chamado para o ministério aconteceu cerca de 30 anos atrás. Então, nós iniciamos aí uma carreira, né, uma vida cristã, e na igreja, tivemos juntos lá em São Paulo também, congregando na mesma igreja, né, André? É família, foi uma bênção esse tempo também, mas Jesus queria mais e queria que eu aprendesse algumas coisas. Meu testemunho se baseia numa crise existencial. Eu me casei, tive 2 filhos, Guilherme e Daniela, me casei com a Cris, e, sinceramente, esse tempo todo que nós começamos o nosso casamento foi um tempo de bênção, um tempo de crescimento profissional, um crescimento e de conquistas, né? Então, na minha mentalidade, do ponto de vista humano, tudo estava muito bem, tudo estava correndo bem, sem problemas de enfermidade, sem problemas financeiros, tudo correndo bem do ponto de vista humano. Mas dentro de mim havia uma crise existencial muito grande. E essa crise se baseava em algumas perguntas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? E esse dilema, né, no coração, esse dilema interior, me perseguiu por muito tempo. Então eu fazia perguntas do tipo: por que eu preciso me esforçar tanto? Eu estou crescendo. Por que meus filhos precisam estudar nas melhores escolas? Por que eu tenho que comprar uma casa, né? Então são anseios humanos, né? Mas que obviamente não preenchiam
no meu coração, e aquela pergunta, né, que ninguém gosta de se fazer, ou uma declaração: um dia nós vamos morrer, vamos deixar esse corpo. E aí? O que que acontece depois? Como eu vim de uma família católica, não lia a Bíblia, não tinha conhecimento bíblico, não tinha essa prática em casa, um pezinho no espiritismo também, e buscando tantas coisas na espiritualidade, né? Deva ter chamado lá meia dúzia de anjos, e seca aquele rapaz lá, vamos falar com ele. E aí começou, então, graças a Deus, esse chamado para ter esse entendimento, esse encorajamento. E um dia eu entreguei minha vida a Cristo e comecei, então, nesse processo de entendimento. E essa crise existencial foi muito importante, porque a minha conversão se deu lendo um livro chamado Sermão da Montanha, escrito por um pastor americano, e ele explicava detalhadamente o Sermão do Monte. E aquilo me levou, então, a ter uma compreensão da vida eterna, como diz em João, do capítulo 17, que nós devemos conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E ter esse conhecimento, né? Ter um relacionamento com ele. Nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele deseja profundamente expressar sua paternidade e exercer esse relacionamento, que nós venhamos a entender também a importância de tudo aquilo que ele previu e projetou para nós na reconciliação e na reconexão para ter esse relacionamento com ele. E aquilo, de uma certa forma, definiu para mim e tirou toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, assim, numa pancada só. A partir do momento que entrou a revelação da vida eterna, aquilo me satisfez completamente, poderosamente, e a vida então passou a ter sentido, porque a Bíblia explica, né, que a vida jamais vai se acabar. Que nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Existe um reino vindouro que Jesus volta, né, para governar nessa terra, e a gente sabe que depois teremos aí o milênio, né, assim que Jesus vier, e nós governaremos com ele. Então, parando para pensar, nós temos que ter uma visão bastante ampla, visão de eternidade, de amplitude, porque nós vamos governar para sempre com o nosso Deus, então a vida faz todo sentido. E pensando nisso, nós vivemos uma geração e nós temos que fazer essa diferença nessa geração. Mas para fazer a diferença nas nossas gerações, esse que é o ponto, nós precisamos receber de Deus, porque a palavra explica, né, que nada podemos receber se dos céus não nos for dado. Nós necessitamos do Espírito Santo, nós precisamos do empoderamento do Espírito para que nós possamos ser guiados à verdade, para que nós possamos ser consolados, para que nós venhamos a ser coadjuvantes dessa pessoa, que é o Espírito Santo, que vem habitar em nós e habita em nós, porque ele sabe nos direcionar. Nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo nos dá também direcionamentos para que nós possamos alcançar objetivos, para que nós possamos tocar no trono de Deus, e se faz necessário, muitas vezes, abater a nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, né? E a palavra explica que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e isso é muito sério, é muito sério. Deus nos chama para uma consagração, Deus nos chama para uma separação, né? A palavra explica que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, não vem de homens ou de obras para que ninguém se glorie. E essa graça, né, o favor imerecido, nos alcançou. E nós precisamos compreender
todas as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais, porque a palavra nos diz que nós já estamos assentados à destra do Pai nas regiões celestes em Cristo. Então a gente começa agora a dar uma explicação dessa bipolaridade humana, né? O que é essa bipolaridade? Nós agimos no espírito, mas também continuamos agindo na carne. Nós estamos passando por um processo de santificação, onde nós precisamos ter entendimento desse processo, porque essa é a vontade de Deus, né? Seguir a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? E essa santificação é um processo que o Espírito Santo aplica em nós, nessa obra santificadora, né? Para que nós, cada vez mais, sejamos agradáveis ao nosso Deus. Como eu já disse, nós somos o templo do Espírito Santo. E um dia, é como se Deus apresentasse, né, uma instrumentalidade na minha vida, através de um irmão que eu conheci, que tinha um hábito de jejum, e um dia, do nada, ele me chama para fazer um jejum com ele. E ele falou, olha, vamos fazer um jejum juntos, né? Mas é algo que Deus colocou no coração dele para me instruir e para me chamar também para essa prática, né? Para essa ferramenta tão importante. E nós fizemos um jejum ali de 10 dias, mas um jejum ali só tomando água de coco, né? E eu, junto com ele, a gente se falava, orava todos os dias, e eu pude perceber que aquele jejum foi muito interessante, né? Muito profícuo na minha vida, e eu comecei a ter mais revelação da palavra de Deus. O jejum, ele essencialmente, ele mexe com o nosso corpo, com o nosso organismo, ele produz uma limpeza, né, de toxinas, ele realmente trabalha e é muito produtivo, né? Já existem hoje, cientificamente, várias comprovações dos benefícios, né? Mas eu sempre digo para, toda vez que for fazer um jejum mais longo, primeiro perguntar para Deus, e também se tem alguma comorbidade, algum problema físico, orgânico, sempre consultar um médico, né? Que a palavra de Deus nos ensina a respeito de prudência, e para você ter uma prática de um jejum mais longo, se assim for necessário. Então, baseado nessa primeira experiência, eu comecei a gostar da situação e comecei a ter uma percepção, uma sensibilidade maior em relação à revelação. A revelação, ela está toda no cânon, né? A revelação da palavra de Deus está toda contida nesses 66 livros. Mas Paulo, quando ora aos Efésios, ele diz assim: eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação. Vocês tenham os olhos do coração de vocês iluminados, para que vocês possam conhecer. Então, não é para que vocês possam ver, é para que vocês possam conhecer. Conhecer a quem? Conhecer a Deus, conhecer os seus pensamentos, ter um conhecimento, um entendimento, um fortalecimento, todo um pacote que o Espírito Santo já deu a todos nós, assim como deu também a Jesus na sua humanidade. E por isso ele andou o tempo todo no Espírito. E eu comecei a perceber uma fome, um desejo intenso pelo alimento, né, da palavra, de conhecer as coisas espirituais. Então eu comecei a me dedicar mais em relação a essa ferramenta do jejum. Eu não sei quantos jejuns eu fiz na minha vida, eu sei que de 40 dias eu fiz 4, em 30 anos de jornada. Agora, jejuns curtos, eu não sei quantos eu fiz, eu tenho esse hábito de jejuar, né? Então, a ferramenta jejum, na verdade, a gente chama de oração do corpo. É como se fosse a oração do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O jejum é uma ferramenta que ele ajuda a abater a nossa carne. Eu digo a nossa carne no sentido da nossa alma, onde está exatamente
a centralzinha, né? Os nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas emoções e as nossas vontades. Então, o jejum ele tem essa capacidade de trabalhar e de mexer exatamente nessa área, né, que está diretamente ligado também ao sistema nervoso. E ele produz frutos, né? Ele produz frutos. Todavia, deve existir um propósito. E o que eu pude experimentar na prática do jejum foi a operação, primeiramente, do dom do arrependimento. Quando a gente se propõe a fazer um jejum, nós temos que estar ligados à oração e também ligados à leitura da palavra, para que nós tenhamos um relacionamento mais próximo com Deus, para que ele seja eficaz, para que aquilo que Deus tem que falar para nós, ele possa falar, e os nossos ouvidos espirituais estarão bem abertos, bem mais perceptíveis, bem mais sensíveis à voz do Senhor. O primeiro relacionamento, o primeiro chamado que todos nós temos, não é pensar em fazer algo para Deus. Todos perguntam, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E existe uma ansiedade no meio cristão em saber qual é o chamado. Mas o primeiro chamado que todo cristão tem é se relacionar com Deus. Então, o primeiro chamado é se relacionar com Deus. O primeiro chamado é a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Interessante que, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas o Verbo encarnou, ele foi encontrado na forma humana, ele se fez servo e ele foi para a cruz, ele se esvaziou da sua própria majestade e deu a sua vida por nós, cumpriu o ministério, cumpriu toda a justiça, ascendeu aos céus com o corpo glorificado. E esse mesmo Jesus disse que nós deveríamos ser imitadores dele. A primeira coisa que Jesus pregou foi o arrependimento, assim como os apóstolos, assim como João Batista. E quando a gente nasce de novo, nós recebemos um pacote completo. E dentro desse pacote existe um dom, chamado dom do arrependimento. O dom do arrependimento, esse presente, nos acompanha a vida inteira. E nós devemos orar, aprendi isso fazendo jejum, priorizar em Deus que ele opere esse dom, porque todos os dons é Deus quem opera. Que ele opere esse dom em nós, porque o fruto ele deve ser digno do arrependimento. Então é interessante, porque uma coisa que o jejum produziu em minha vida foi o entendimento da necessidade de arrependimento. Porque nós somos pecadores. Então, o arrependimento, ele trabalha no nosso coração de forma profunda. E o jejum, ao trazer para nós sensibilidade, ao trazer para nós percepções, a gente começa a ter consciência de nós mesmos, da nossa miserabilidade, da nossa pequenez, das nossas fraquezas, e automaticamente o arrependimento ele é operado por Deus e começa a produzir na gente algumas tristezas, né? Como diz Paulo aos Coríntios, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, gera a morte. Então, é interessante, né? A tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que se manifesta no seu coração, na sua mente, porque você sabe que dentro de você existem pecados que você identifica e você não enxergava e que eles são extremamente ofensivos a Deus. Então você
assim como Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, começa a fluir diretamente ao trono de Deus, querendo ser mais agradável a Ele. E você começa a mudar o tipo de solicitação e de pedido. Ou seja, examine o nosso coração, Pai. Veja todo o mal existente em mim. Absolve-me daqueles pecados que porventura me são ocultos. É um posicionamento de querer ser santificado, purificado, para que você entre na posição correta e na posição que agrada a Deus. E Deus começa a mostrar nas nossas vidas várias situações, equívocos, toxinas, espiritualmente falando, que estão dentro de nós. E o jejum, ele é uma ferramenta fantástica nesse sentido, sempre aliado à oração e leitura da palavra, por conta dessa sensibilidade e percepção espiritual que a gente vai adquirindo e vai percebendo ao longo do tempo. Então, ele é uma tremenda arma espiritual. E tem propósitos para isso. O propósito maior é limpar o coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Contando uma experiência, não sei, André, se nesse tempo você estava ali na igreja da Flórida, em São Paulo, no Itaim, ali no Brooklyn, melhor dizendo, pertinho de onde você morava. Um dia, eu estava no 36º dia de jejum, e aquele jejum, especificamente, de 40 dias, que foi o primeiro que eu fiz, de 40 dias, né? Deus quis me dar uma experiência. E é importante a gente ter experiências com Deus. E qual seria a experiência? Deus havia me dito aquela passagem que diz: essa casta só sai com jejum e oração. Tem determinadas lutas espirituais que nós temos que estar mais limpos, nós temos que estar mais santificados, para que nós estejamos mais preparados, porque a única coisa que o diabo respeita é a santidade, porque ele jamais será santo. Então ele respeita muito a santidade. Ele respeita muito quando nós buscamos a purificação do espírito, da alma e do corpo, como diz em Tessalonicenses, que diz: nós devemos purificar nosso espírito, alma e corpo e nos mantermos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. E naquele episódio, naquela época, naquele tempo, Jesus quis me ensinar e ele viria a me mostrar como aquela casta sairia de uma situação que eu nem sabia que iria acontecer. Então, como eu disse, eu já estava no 36º dia do jejum. Eu tinha acabado de pregar na igreja, na Flórida, em São Paulo, no Brooklyn. E, na época, nós tínhamos um obreiro, que hoje é um pastor na igreja, que é o pastor Marcel. E ele falou: pastor, tem um cidadão entrando aí, só que ele é travesti. Eu falei: não tem problema, deixa ele entrar. E ele chamou a pessoa. Essa pessoa, quando entrou na igreja, ao se aproximar da minha pessoa, cerca de 2 ou 3 metros, talvez, de distância, ele simplesmente caiu. Ele caiu, e naquela hora, o Espírito Santo falou comigo: essa casta só sai com jejum e oração. Foi uma experiência, no 36º dia de jejum, algo prático que eu vi acontecer na minha frente, e o Espírito Santo revelou
a eficiência do jejum, da oração e da leitura da palavra. E tudo isso aconteceu por quê? Como é que é o processo? Quando você está jejuando, você está tendo mais sensibilidade e mais percepção. Você está lendo a palavra, você está orando, e a palavra de Deus, ela se torna rema. Ela passa daquela posição de letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra passa a ser rema. Ela passa a te nutrir verdadeiramente, fazendo sentido, dando convicção, te convencendo, seja do pecado, seja da justiça, ou seja do juízo. É o que o Espírito Santo vem fazer. A palavra é meramente uma matéria-prima para que o Espírito Santo possa aplicá-la em nós. Porque a função da aplicação da obra da cruz, da mensagem da cruz, é do Espírito Santo, que é o nosso Consolador e aquele que nos guia toda a verdade, a quem nós devemos cultivar um relacionamento diário, constante. Então essa palavra vai penetrando e essa palavra ela vai produzindo seus efeitos. A semente vai caindo numa terra boa, porque o arrependimento está sendo operado em você. Você começa a ver resistências na sua alma, você começa a ver fortalezas, que são cadeias de pensamentos que você adquiriu ao longo da sua vida, por influência da família, muitas vezes, por influência da universidade, por influência da mídia, por tantas coisas que te influenciam o ser humano, a visão humanista, em situações que nada tem a ver com o conhecimento de Deus. E essas questões elas vão ficando palpáveis na sua vida, porque a palavra ela é linha e prumo, ela é o parâmetro, né, para que nós saibamos se o que nós estamos pensando, fazendo é certo ou errado. Ela se torna realmente a nossa vida e a gente começa a enxergar melhor as coisas, como eu disse, pelos olhos da fé, porque o nosso coração, como orou Paulo aos Efésios, ele acaba ficando mais iluminado e a gente vê com os olhos do coração. Vou explicar. O nosso coração não tem olhos, né? Mas vocês vão se lembrar de Jó. Jó foi muito trabalhado por Deus e, ao final do livro de Jó, ele se arrepende. Ele se arrepende, porque o Espírito Santo falou com ele, poderosamente. E ele disse uma célebre frase: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós sabemos pela palavra que nunca ninguém viu a Deus. O que chegou mais próximo foi Moisés, quando estava na fenda, e ele viu as costas de Deus. Então a gente sabe que Jó não viu Deus, mas esse ver tem a ver com a oração de Paulo aos Efésios. É conhecer, é intimidade, é estar próximo. Então Jó, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus e passar a ter um relacionamento mais íntimo com ele. Foi o que aconteceu. E, embora ali a palavra não relate a respeito de ele te dá essa capacitação, desde que seja feito dessa forma, como eu falei, sempre alinhado com a palavra e sempre alinhado com a oração, de você estar mais próximo de Deus. De você se alinhar mais com as coisas de Deus, com os pensamentos, vontades e desejos dele. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto,
ali Jesus, ele fez 40 dias de jejum ali. Ele ficou sem comer. 40 dias. Ao final, ele teve fome, relata a palavra. E ali, o diabo começou a prová-lo, e nós sabemos quais foram as provações, e o que Jesus respondeu. Antes de falar, nós temos sempre, às vezes, uma visão de Jesus somente como Deus. Ele é 100% Deus e 100% humano. Mas, em momento algum, na sua encarnação, ele agiu como Deus. Ele sempre agiu como um ser humano, como um homem ideal, um homem perfeito, por conta do empoderamento que ele teve do Espírito Santo. Por conta das disciplinas de oração e de jejuns que ele praticou ao longo da sua vida, do seu ministério. Porque ele orava e buscava em Deus nas madrugadas para ouvir a voz de Deus. Por isso que eu disse que o primeiro chamado de todo cristão é se relacionar com Deus. Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E o que Deus quer é que eu e você aprendamos a ouvir a voz de Deus para que nós possamos fazer aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Ele fez as boas obras para que nós andássemos nelas. Nós servimos um Deus que é geográfico e, ao mesmo tempo, histórico. Todos os nossos dias estão escritos no livro dele. E Deus tem lugares exatos, como ele diz em Atos, para que eu e você habitemos. Eu estou aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, porque este é o lugar, nesses últimos 10 anos, que Deus pediu para eu estar. E quando você está onde Deus quer que você esteja, Ele é que vai à nossa frente, e Ele é quem faz a obra, e nós somos coadjuvantes do Espírito Santo. Isso tem a ver com sensibilidade, com ouvir a voz de Deus, com percepção da voz de Deus, e, no meu caso, especificamente, o jejum foi de grande valia para ter experiências, para afinar os ouvidos, para que o arrependimento fosse profundo na minha vida, por conta de que a justiça do reino de Deus pudesse ser real, promovendo uma mudança de mentalidade, de transformação, de metanoia, para desejar, de fato, pensar o que Deus pensa, conforme diz Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais altos do que os seus, no sentido de que a obediência, de fato, fosse instalada, de querer obedecer, de ter um sentido, de orar nesse sentido, de orar dessa forma, antes de pensar em qualquer outra coisa terrena. É uma sensibilidade que Deus traz, de fato, de querer esquecer das coisas da terra e pensar nas coisas celestiais, de pensar nas coisas de Deus, de pensar no propósito dele e não no meu, de querer que a glória dele se manifeste. E nisso tudo, existe uma guerra muito grande, muito grande. E muitas vezes nós imaginamos que a guerra maior é contra os principados e potestades, e demônios, mas o maior empecilho da nossa vida, a guerra maior é contra a nossa carne. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. É por isso que a carne precisa ser abatida. É por isso que Jesus disse, pegue a minha cruz
e siga-me dia a dia. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Tudo isso é muito bonito a gente falar e decorar. Mas praticar, nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos convencer, inclinar o nosso coração, nos ferir. Todo cristão precisa ser ferido. Todo cristão precisa ser ferido. Quem faz a ferida é o nosso Pai. Mas ele faz a ferida e ele fecha. E quando ele faz a ferida, é para espremer o que está impuro, tirar aquela infecção, tirar aquele pus, tirar aquela porção que está sendo tóxica para a nossa alma, para o nosso espírito. E o jejum, ele é uma ferramenta importantíssima para que você consiga se autoanalisar, mas no poder do Espírito, e enxergar coisas que precisam ser jogadas para fora através do arrependimento e da confissão de pecados. Primeiro de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E glória a Deus por isso. Então, existem vários formatos de jejum. André, eu vou daqui a pouco parar para a gente conversar um pouquinho. Deixar vocês à vontade, porque vocês estão fazendo um estudo. Mas, por exemplo, vamos falar do jejum que Esther fez. Aquele jejum de Esther, que ela solicitou a Mordecai que todos jejuassem por 3 dias, é um jejum que a gente classifica como um jejum de urgência. Existe uma urgência naquele caso, naquela situação. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, aqui em Cuiabá. Um amigo meu, pastor, me ligou e falou: olha, eu estou cuidando e tratando de uma pessoa que ela está com espírito de morte, de suicídio, ela está querendo se suicidar e não há quem tire ela do seu quarto. Ela já está mandando um recado para todo mundo. Eu gostaria de contar com as suas orações. Eu falei: amém, vamos orar. Mas o sentido de Deus de fazer um jejum por essa pessoa, e foi o que eu fiz. Fiz um jejum de 3 dias. 3 dias só tomando água. E após os 3 dias, eu liguei para o pastor e falei: veja como é que ela está. E qual foi a nossa surpresa em saber que ela saiu do quarto, em que ela foi dar uma volta com uma amiga no shopping, e que ali abriu uma porta para que ela viesse ao nosso gabinete e pudesse ser ministrada. E ali houve muito arrependimento, confissão, e aconteceram muitas coisas ali naquele aprisionamento de mente, de coração. Uma pessoa que tinha entendimento espiritual, crente, e que deixou que o coração fosse abalado por tantos problemas de casamento, com filhos e tudo mais. Então, você veja que é uma arma de guerra, é uma estratégia, assim como Esther, naquele ambiente, na circunstância ali do povo de Deus, né, dos judeus, como funcionou aquele jejum. E isso funciona até hoje, né, que é uma arma de guerra, realmente. Quando Jesus fala, em Mateus 6, ele diz assim: quando jejuares. A gente não precisa esperar um comando de ouvir uma voz e falar assim: olha, agora eu quero que você jejue. Não. O jejum deveria ser uma prática cotidiana, exatamente por esses elementos todos que nós colocamos aqui. Então, ele é muito importante para melhorar a nossa sensibilidade, a nossa percepção da voz
de Deus, em nome de Jesus. E, como destaque, também lembrar do jejum de Daniel, que não foi um jejum só tomando água, o jejum total, mas foi de legumes, né, verduras, legumes. Mas aquele jejum de Daniel de 21 dias é um jejum que está mais ligado à revelação. Ele teve revelação, as orações dele chegaram logo no primeiro dia, mas houve um embate, um combate nas regiões celestiais entre os principados, os príncipes de Deus, os príncipes do diabo, e a resposta, o que ele precisava ouvir da revelação, chegou 21 dias depois. Então, a gente liga esse tipo de jejum mais à revelação. E o jejum verdadeiro é o que está em Isaías 58. Eu vi que está aí no material de vocês, e eu vou ler aqui, André, e aí nós passamos aí a bater um papo e como você quiser conduzir. O verdadeiro jejum está em Isaías 58. Ele diz assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então você vê que ali, nesse caso, nesse contexto, Deus está começando a falar através do profeta, como denunciando como é que estava aquele povo. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer um jejum, Deus pode denunciar como é que está o nosso coração. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, até aí, a gente vê uma atitude da parte do povo de Deus, nesse contexto, totalmente equivocada. Algo que não estava sendo feito no sentido de agradar a Deus. É claro que eles não eram perfeitos, nem nós somos perfeitos, mas a motivação é o que Deus vê. Deus vê o coração. E aqui mostra claramente que o coração deles estava bem enganado, né? A Bíblia fala que o coração é enganoso. Mas no versículo 5, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então ele estava questionando para que o povo pensasse naquilo que eles estavam fazendo. Versículo 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então ele está falando de situações espirituais que devem agir internamente, quebrando jugo, quebrando grilhões, trazendo cura, trazendo libertação para uma pessoa, como esse caso que eu exemplifiquei, dessa pessoa que queria se suicidar, e também atitude, ação de fazer algo pelas pessoas
conforme está no versículo 7. Fé sem obras é morta. Versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá, como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Interessante que aquele episódio que eu contei da igreja, do travesti, é como se a luz de Cristo, é como não, é assim que acontece. A luz de Cristo brilha mais intensamente através de você, porque ele está em você, é o tesouro no vaso de barro, e é como se a sua jurisdição, aquele espaço físico que você está ocupando, e o espiritual também, ele é mais amplo. Por isso que aquele travesti caiu a 3 metros de distância. Como se a intensidade da luz ela tivesse um alcance maior. É o que acontece. E versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus age em nós, interiormente, para agir através de nós, para ser bênção exteriormente, para alcançar vidas, pregar a palavra, cumprir o ID, e aí os sinais acompanharão aqueles que creem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. André, é contigo. Vamos falando. E, pastor, a gente sempre abre aí uns 15 minutos